Se você tem um princípio de propriedade privada a ser defendida, e aqui eu te dou uma pequena aula sobre o que é propriedade privada. Isso aí que você está escrevendo, essas anotações aí, essas colas que você está fazendo, são propriedade privada intelectual sua. Se você escreve um livro, é uma propriedade privada, você tem o direito aos lucros desse livro. Se você constrói uma lavoura diante de uma terra para auferir os lucros dessa lavoura e alimentando as pessoas, é uma propriedade privada. Se você tem uma mulher, entre aspas, aquela mulher é sua. Ela é uma propriedade privada, dada a liberdade socioafetiva sexual que vocês têm de abolir essa propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada é da essência da construção da natureza humana. E quando você invade uma propriedade privada, que é uma propriedade de outra pessoa, se alguém invade a sua casa e quer pegar a sua mulher, pegar os lucros do seu livro, roubar o seu salário advindo do seu trabalho, que é a propriedade privada da sua inteligência, das suas habilidades, você tem o direito de jogar aquela pessoa na cadeia, porque ela está cometendo um crime. A primeira propriedade privada, sabe qual que é? É a do corpo. Sabe esse velho axioma, esse novo axioma, aliás, das feministas? Meu corpo, minhas regras. Se você passa a mão na bunda de uma mulher, você está rompendo o limite da propriedade privada do corpo dela. E o MST rompe todos os critérios de propriedade privada. Ou seja, o governo Bolsonaro auferiu mais de 500 mil títulos de propriedade de terra para as pessoas, fez praticamente uma reforma agrária, como se nunca viu antes do país. E eliminou praticamente as invasões de terra do Movimento Sem Terra, praticamente a zero. Eles voltaram com força total dentro do escopo do governo Lula. Ou seja, é simplesmente o fomento da destruição. Destruição sabe de quem? Do agronegócio, que alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo, que é a força motriz da economia brasileira, da América Latina e em boa parte do mundo também. O Brasil alimenta o mundo, era para ser uma potência. Se não houvesse essa limitação de impostos escorchantes, de um Estado inchado, de limitação do empreendedorismo e da promoção desse tipo de terrorismo, da promoção desse tipo de invasão privada, que leva, inclusive, o outro lá, esqueci o nome dele, que leva ele para comitiva na China para aprender como ser ditador. Ou seja, eu não tenho problema com o movimento social, desde que ele não seja um movimento criminoso, como é o caso do Movimento Sem Terra. 2 minutos. Foi o que eu imaginei, né? Ele se diz não contra os movimentos sociais, mas ele é contra os movimentos sociais de esquerda, tipo o MST. O MST não é terrorista não, Madriles. O MST, ele é apenas... Aliás, o MST sequer tem uma postura revolucionária. O que o MST faz é simplesmente tentar garantir que se cumpra a Constituição e a função social da terra. Porque se você tem um latifúndio improdutivo que está lá simplesmente jogado, enquanto que a gente tem pessoas que precisam de terra para trabalhar, a nossa própria Constituição garante que deve ser cumprida a função social da terra. Então não tem invasão nenhuma. O que se faz ali é uma ocupação para garantir um direito constitucional, tá? É isso que o MST faz. Aí depois, cara, você disse aqui e teve a cara de pau de dizer, né, que a mulher é uma propriedade privada. Não, as pessoas... Você disse isso aqui, você falou textualmente, tá gravado, você falou. Tá? E é exatamente esse um dos princípios da sociedade de classes. Por que a gente defende um feminismo classista? Porque a primeira propriedade privada foi a terra e a mulher. Terra e mulher foram privatizadas junto, justamente para que existisse condições de haver uma família, né, de propriedade, enquanto outras famílias não têm propriedade. O Estado nasce da privatização da mulher, que o Adrilles aqui reforçou isso, chamando a mulher de propriedade privada. Foi isso que vocês ouviram o Adrilles falar. Depois o Adrilles faz uma confusão gigantesca sobre o que é propriedade privada. Tá? Primeiro que seu corpo não é essa propriedade, Adrilles. Seu corpo é você. É minha propriedade também. Seu corpo é você. A propriedade privada é a propriedade dos meios de produção, tá? É isso. Aquilo que eu escrevo, que eu deixo de escrever, não priva ninguém, nem é capaz de reproduzir a propriedade. É disso que a gente está falando. Propriedade privada é a propriedade dos meios de produção. O seu corpo não é essa propriedade, seu corpo é você. Você tem, como todo marxista clássico, 3 minutos. 3 minutos para uma pergunta. Você tem, como todo marxista clássico, uma visão materialista da realidade, né? Economicista, eu diria assim. Propriedade privada é tudo isso que eu disse. Num casamento, tem um filósofo, vocês conhecem, chama Immanuel Kant,
que ele diz que a propriedade, você tem o direito de exclusividade de usufruto afetivo, claro, com consonância e anuência da pessoa, do corpo do seu cônjuge. Casamento é isso. Casamento é a comunhão entre dois corpos, entre duas pessoas, que se amalgamam, uma sendo propriedade socioafetiva, sexual da outra. Se as pessoas querem abolir essa propriedade, elas têm o direito. Assim como você tem uma terra, se você quer vender essa terra, ou abandonar essa terra, ou deixar essa terra por um tempo ali, até que você decida o que fazer com ela, sem o direito de outras pessoas terroristas invadirem sua terra, você tem o direito de fazer o que tem. A propriedade privada não é uma coisa exclusivista do ponto de vista não produtivo. Um casamento na propriedade privada, eu vou filosofar aqui, ele gera frutos, gera filho, gera mônada social, gera o respeito de um homem para a mulher, da mulher para um homem, da exclusividade, do desejo, que se transforma em amor e se transforma em filhos. A propriedade privada de uma terra cultivada por um grande fazendeiro gera efeitos, gera comida na boca das pessoas, como o agronegócio, gera exatamente emprego, gera renda. A propriedade privada não é só para satisfazer o ego narcisista do bolso de alguém. A propriedade privada tem todo esse escopo e amplitude de melhorar a vida do proprietário e daquelas pessoas que trabalham naquela propriedade privada daquele indivíduo. Quanto tempo que eu tenho? Você tem 5 minutos, Rodrigo. 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos. 1 minuto. Essa é uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. É também Aí- resposta, né? Pois é, eu perdi, gente. Não, é pergunta, Peraí. pergunta. Então tá, então vamos lá. aqui. Pausa aí. Pergunta, São 3 minutos, você tem direito a uma pergunta. Tá bom, tá bom. pergunta. Bom, respondida a questão da propriedade privada, venci esse debate. Agora vamos à questão da primeira questão. Já até declaro. Você falou exatamente, eu achei muito interessante, da questão da propriedade privada da mulher, né? Você, como eu expliquei no casamento, você tem uma propriedade mútua, é uma espécie de cela voluntária entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, duas mulheres, como você bem entender. Eu falei aqui, esbocei falando sobre o feminismo, que eu seria um feminista no século XIX. A mulher não tinha direito a nada. Não tinha direito a voto, não tinha direito a renda, não tinha direito a ir e vir, não tinha direito a divórcio. Eu até brigo com alguns amigos de direita meu, porque eu acho que o feminismo teve sua razão de ser até meados do século 60, da década de 60 e 70, quando a mulher conquistou todos esses direitos. Aí eu queria te perguntar, qual que é o objetivo do feminismo hoje? Porque a gente vê falsas denúncias o tempo inteiro contra homens, a gente vê a judicialização do massacre de homens. Aí eu cito vários casos do Marcus Mellen, do Johnny Depp, do próprio como é que chama? O Neymar. Ou seja, a judicialização e a perseguição e o massacre de qualquer aproximação socioafetiva masculina se transformou praticamente em crime. O feminismo virou simplesmente um espectro do ressentimento das mulheres contra seu dedo torto que escolhem maus homens? Qual que é a função do feminismo hoje? 5 minutos, Humberto. Primeiro é que assim, né, Adriles, o feminismo só seria desnecessário se já não houvesse mais desigualdade de gênero. E vem cá, então quer dizer que não existe mais desigualdade de gênero? Se não existe, por que as mulheres têm mais dificuldade de ascender nas suas relações de trabalho? Por que as mulheres recebem menos exercendo a mesma função? Sabe, isso é estatística, isso é dado, você não pode brigar com os dados. Você não pode brigar com a realidade. Então, se isso ainda existe, bom, ainda há um papel a ser cumprido pelo feminismo, né? Agora a gente tem que entender que o feminismo não pode ser simplesmente uma questão de botar as mulheres no topo. É entender que não vai haver superação dessas diferenças de gênero dentro da sociedade capitalista. Depois, assim, Adriles, casamento não é propriedade não, cara. Tá? Eu não sei se é casado, né? Porque a galera da direita geralmente é assim. A galera da direita fala muito em família e tal, mas geralmente não tem família, não tem filho. Não sei se é o seu caso. Eu sou casado há 14 anos, tenho 2 filhas, né? E o meu casamento não é uma propriedade. Meu casamento é uma parceria. Tanto é que eu gosto de chamar a Gabi de minha companheira, porque a gente é companheiro de vida. Ninguém é proprietário de ninguém, Adriles. Ninguém é proprietário de ninguém. O que a gente pode fazer ou não é escolher levar uma vida junto com outra pessoa. Tá? Ou com outras pessoas. Todo mundo é livre para fazer os acordos que quiser. Não tem nada a ver com propriedade isso. Depois você falou, de novo, aqui do agro. Como se o agro fosse aquele que realmente alimenta o Brasil. Não é. Porque quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando do grande latifúndio. Nós estamos falando da agricultura monocultureira exportadora. Que realmente alimenta o Brasil, tá? É a agricultura familiar. É isso que realmente alimenta o Brasil. O que o agro alimenta, sabe o que é, Adriles? São os porcos que estão engordando lá na China.
Porque o que se produz aqui no Brasil é exportado para virar ração para engordar um porco lá na China. Aí depois você fala em desenvolvimento. Diz para mim, Adriles, qual país do mundo ficou rico baseado na agricultura? Sabe quantos tem? Nenhum, Adriles. A agricultura sozinha não consegue desenvolver país nenhum. O país só vai se desenvolver, e eu tô falando em termos capitalistas, eu não tô nem falando em socialismo e superação do capitalismo. Todos os países desenvolvidos no capitalismo tiveram em algum momento uma indústria muito forte. A nossa agricultura, ela só vai ser realmente responsável pelo desenvolvimento do Brasil quando nós estiver falando de agroindústria, quando a gente estiver falando de uma agricultura voltada para o mercado interno, para a nossa segurança alimentar. Hoje a gente produz pra caramba e o nosso povo passa fome. Porque o nosso agronegócio é voltado para exportação, é voltado para monocultura. Sendo que há uma grande concentração desse setor que emprega pouca gente, porque ele é pouco mecanizado, perto do que ele poderia. Você sabia que a produtividade da agricultura nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil? Justamente porque os nossos grandes latifundiários, eles ainda insistem em manter velhas práticas, como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, que lá no meu estado é tão recorrente nas vinícolas. Ou seja, o nosso agro, salvando exceções, né, ele é extremamente contraproducente para o Brasil. Até porque ele não se financia sozinho. Porque se tirar o plano safra, se tirar as isenções fiscais, o nosso agronegócio não consegue se manter. Eu defendo, sim, a agricultura, mas a agricultura familiar. Eu defendo, sim, a reforma agrária, mas uma reforma agrária popular para que se desenvolva a agroecologia no Brasil. É isso que a gente precisa. O Brasil nunca teve uma reforma agrária. Os grandes latifundiários brasileiros, Adriles, em geral, salvando exceções, são famílias que há séculos reproduzem a sua riqueza a partir de herança. Muito bem. O Brasil tinha uma lei de terras, Adriles, que impedia o negro de ter terra. Impedia o negro de botar uma cerca e dizer isso aqui é meu. Enquanto que o branco podia fazer isso. Então é óbvio que há uma desigualdade, uma concentração fundiária muito grande, fazendo o papel do MST no Brasil ser um papel determinante fundamental para que haja justiça no campo. Porque, além de tudo, você fala da perseguição da direita. Sabe quem é que realmente morre perseguido enquanto lutador e militante? São os lutadores, por exemplo, das ligas campesinas. São os indígenas mortos por latifundiários. São esses que morrem todos os dias. O Brasil é o país que mais mata militante das ligas camponesas, dos movimentos de luta pela terra. O Brasil é o país que mais mata indígenas também dentro dessa mesma lógica, Adriles. Então, assim, você tinha que ter um pouco mais de critério para não ficar mentindo abertamente na frente de todo mundo.